Amém. Louvado seja Deus. Deu certo? Aleluia. Então vamos iniciar aqui, meus irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Segundo aos Coríntios 13, 8. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Apenas o versículo 8. Assim diz a santa palavra do Senhor. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Amém? Vamos inclinar nossa cabeça para mim. Filho Deus e Pai Celestial. Tu és um Deus tão bom para nós, Senhor. Tu és um Deus tão gracioso. Tu tens nos revelado a Tua palavra, tens nos dado, Senhor, riquíssimas promessas. E a questão maravilhosa de tudo isso, Senhor, não é apenas saber dessas promessas, mas é poder deslumbrar, Senhor. É poder ver essas promessas sendo materializadas diante de nossos olhos, Pai. E o melhor de tudo, saber que isso está sendo cumprido em nós. Por mais doloroso e vergonhoso que seja, Senhor. Isso tem sido feito nesta hora pelo Teu Santo Espírito. Nós não somos dignos, Senhor, como nós já temos dito isso a Ti. Nesta hora, Pai, eu peço a Ti humildemente, Senhor, que o Senhor me dê graça para que eu tenha clareza de expressão. E aquilo que eu não der conta por causa da minha debilidade ou falta de instrução, que o Teu Santo Espírito possa vivificar, Pai. E que seja para a honra e glória do Teu nome, glorifique a Ti, Senhor. E que a Tua noiva possa crescer, Pai. E que nós possamos ter uma verdadeira comunhão de acordo com a verdade. A Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos concede mais essa oportunidade para a Tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu estava pensando um pequeno tema que eu gostaria de tratar hoje com os irmãos. É algo que eu já queria tratar fazia algum tempo, e acredito que um culto seria muito pouco para falar de tudo isso. Seria muito pouco para falar de tudo isso, e tudo que envolve essa questão. Nós acabamos de ler na Santa Palavra de Deus que nada nós podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Agora eu gostaria de trazer um tema nesta noite que eu nomeei de 2 tipos ou 2 classes de arrazoamentos. De acordo com a Escritura e com a mensagem, nós temos, quando você vai pesquisar isso a fundo, você tem 2 tipos ou 2 maneiras, né, de arrazoar, de usar a sua razão. Eu nomeei a primeira de arrazoamento negativo, e a outra eu nomeei de arrazoamento positivo. Quando se ouve dizer que você não deve arrazoar, a primeira coisa que se vem na sua cabeça é que você deve aceitar sem analisar a questão e ficar quieto. Você não pode procurar saber, você não pode procurar se informar melhor sobre o assunto, e se você fazer isso, você está arrazoando com a palavra. Você está arrazoando com a Bíblia. O problema é que quando você vai ver certas questões na Bíblia, acerca do que alguém te disse, você vai ver que aquilo não está lá. Aquilo é uma interpretação do que a pessoa pegou da palavra de Deus. E como que você descobre certas coisas? Quando você vê que certas coisas começam a entrar em contradição. Um irmão começa a entrar em contradição com o outro acerca da palavra. Inclusive, existe muito disso dentro do unicismo de todas as religiões aí. Eles impõem aquilo sobre você não pode analisar aquilo. Se você se atrever a fazer isso, porque você é um incrédulo, um Judas, ou qualquer coisa assim. Eles vão arrumar esse tipo de coisa. Bom, irmãos, mas a questão é essa. Se nós não podemos nada contra a verdade,
só a favor da verdade, então você precisa ter, como pode dizer, coragem. Você precisa ter coragem de chegar a um arrazoamento que certo tipo de ponto de vista seu é errado. Você precisa superar, né, o medo da frustração de estar errado. Mas o que acontece com a questão da religião, né? A mente, ela tem medo de assumir, de admitir que pode estar errada em um certo ponto. Então ela vai fazer de tudo para fugir daquela realidade. Porque a frustração é muito grande. O medo de descobrir que pode estar errado é muito grande. Então, a pessoa, o indivíduo, o sistema, não se permite nem mesmo arrazoar. Então você vai encontrar, por exemplo, o irmão Brana falando em algumas mensagens, você não pode arrazoar. Você não está em condições de arrazoar. Essa questão que o irmão Brana está, essa questão do arrazoamento, da qual o profeta mostra em muitas mensagens, é o que a gente chama de arrazoamento negativo. Tudo bem? E em muitas mensagens você vai ver o irmão Brana dizendo: nós precisamos arrazoar sobre isso. Eu quero arrazoar com vocês sobre isso. E esse aqui, quando ele fala sobre essa questão de arrazoar, então você precisa ter discernimento de quando ele está falando de um arrazoamento negativo e de um arrazoamento positivo. Estou sendo claro, irmãos? Amém? Gostaria de ler aqui algumas mensagens. Vou falar um pouquinho primeiro sobre o arrazoamento negativo, tá? Na mensagem A Disputa, parágrafo 15, eu não sei se tem traduzido, e no aplicativo que eu uso, que é a mesa, parece que não se encontra lá o ano, a data dos sermões. Se encontra o sermão dos parágrafos. É o que eu vou estar revendo, né? Bom, nesta mensagem, mensagem A Disputa, no parágrafo 15, e eu vou ler em seguida, porque isso que eu vou dizer aqui se encontra nessas duas mensagens, tá? Se vocês procurarem uma mensagem do parágrafo, eu só não vou ler em ordem, tudo bem? Então está na mensagem Disputa e na mensagem Deus tem um cordeiro provido. Falando sobre o arrazoamento negativo, o irmão Brana diz assim: não se pode arrazoar com a palavra. É irracional crer que poderia arrazoar. Você não pode, você apenas tem que aceitar. Essa é a questão do arrazoamento negativo. Se você arrazoa com aquilo que a palavra disse, e a palavra isso foi provado para você, quando foi provado pela palavra ser a verdade, não arrazoe com isso, apenas aceite. Se a palavra diz Jesus é o Filho do Deus vivo, está vendo? Ele é o Filho do Deus vivo. Ninguém vem ao Pai senão por Filho. Veja, essas coisas que foram provadas pela palavra, ser a verdade pela palavra. Então você não pode arrazoar com aquilo que foi provado pela palavra. Agora preste atenção, não pode ser provado a interpretação da palavra e querer que você não arrazoe contra isso. Se você encontrar pontos dentro da própria Escritura, combatendo a Escritura, então existe algo errado aí. Então você precisa arrazoar sobre isso. Ele diz assim: arrazoar, não tente fazer isso. Você não pode arrazoar. Os caminhos de Deus são indecifráveis. Não se arrazoa com Deus. Não se conhece através de sabedoria. Não o conhece através de cultura. Você o conhece através apenas de uma coisa, e isto é fé. Você mesmo não pode arrazoar sobre isso, falando acerca da palavra. Ora, as suas razões não estão qualificadas. Você não está qualificado para arrazoar sobre isso. Se você pudesse arrazoar sobre isso,
então isso não seria pela fé, seria pela razão. Quando algo é provado pela palavra, apenas aceite isso. Agora, Satanás, tudo que ele poderia fazer, veja, ele estudou tudo isso tão perfeitamente, que quando ele foi até Eva, a melhor estratégia que ele podia usar, ele usou contra ela, que foi arrazoar sobre a palavra e fazê-la arrazoar. Agora, nunca queira arrazoar a palavra de Deus. Nunca queira arrazoar. A palavra mostrou que aquilo é verdade para você. Não fique tentando buscar argumento se a palavra diz que aquilo é assim. A palavra diz que é pecado. É pecado. Se a palavra diz não é pecado, não é pecado. E esse é o problema dos religiosos. Você chega para ele, irmão, você fala, eu sabia que... Olha como que ele entra em contradição, porque ele coloca o pensamento dele acima da palavra. Você fala para ele, beber não é pecado, irmão. Beber nunca foi pecado. Se embriagar, ser um viciado, aí já se tornou um pecado, porque já está te dominando. E aquele que você deixa ser dominado, você é escravo dele. Ou da verdade para a vida, ou do pecado para quê? Para a morte. Então se você morrer viciado, se você morrer, Deus é seu juiz. Você está entendendo? Mas ele diz, não é, isso é pecado. Por que é pecado? Porque a igreja diz que é pecado, a religião diz que é pecado. E ele automaticamente, ignorantemente, baseado em ignorância, ele vai dizer para você que Jesus é o quê? Pecador. Jesus bebia, irmão. Alguns aí vão começar, através dos mecanismos de defesa da mente, tentar arrumar argumento para não assumir, por causa da frustração, medo da frustração. Então eles vão começar a mente vai procurar uma forma de defesa para não assumir aquela verdade, que ele tem medo de estar envolvido naquela verdade. Então para ele não dizer que Jesus bebia uma bebida com álcool, sabe o que ele vai dizer? Já ouvi muito isso, mas naquele tempo as vinhos não era assim, não era igual hoje. Aí começa, naquele tempo não era assim, era fruta, e começa aquele monte de argumento só para, tá entendendo? Vamos arrumar alguma coisa para tentar, né? Que tem isso, aquelas coisas todas, né, irmão? É terrível a gente presenciar isso. Mas, os irmãos estão entendendo? Então essa é uma das questões. Então, falando sobre essa questão do arrazoamento no lado negativo. Se você usa o seu arrazoamento para tentar anular a palavra de Deus, esse arrazoamento é um arrazoamento negativo, e essa foi a estratégia de Satanás, certo? Foi a estratégia de Satanás. Satanás muda de estratégia, sim, mas não que ele abandona a antiga, ele apenas vai acrescentando. Mas lembre de uma coisa, meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Quando Deus diz uma coisa e age de uma maneira da primeira vez, Ele sempre vai agir daquela maneira. Então a arma mais poderosa de Deus, entregue na mão da sua noiva, do princípio ao fim da dispensação da graça e da misericórdia, na dispensação do tratamento de Deus, é a palavra. Você vai ver que a noiva do Senhor, e que o Senhor Jesus Cristo, a arma mais poderosa que ele usou foi o quê? Ele matou todo mundo. Falou, quer saber de uma coisa? Eu não sou obrigado a passar por isso. Eu sou santo, não tenho pecado. Quem tem pecado é vocês. Então morre todo mundo. Acabou. Eu não preciso passar por isso. Em outras palavras. Ou ele poderia fazer o quê? Ele não usou lá o vento, por exemplo? Não acalmou o vento? Não multiplicou pão? Se ele quisesse fazer alguma coisa usando o seu poder, Deus o impediria? Se os dons e vocações de Deus são dados sem arrependimento para as pessoas mais corruptas que existem, quanto mais seria com arrependimento para Cristo? Mas a pessoa tem medo de pensar essas coisas, não é? Então veja, irmãos, mas você nota por quê? Porque Deus se esconde de simplicidade, não é isso? Então a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, não é isso? Então veja, a arma mais poderosa, do princípio ao fim, é a palavra de Deus.
Se esconda atrás da palavra, se mantenha atrás da palavra, creia na palavra, ame a palavra de Deus. Qual que é a mensagem de Deus para nós, como diz o pastor Jorge hoje? Qual que é a mensagem para nós? A palavra é a mensagem. Aí tem pessoa que vai lá e pega a mensagem do irmão Brana como sendo a primeira coisa. Aí o irmão Brana vem e começa a dizer, não julgue o pecador, ele precisa do álcool para sobreviver. É a única coisa que traz alegria para ele. Não julgue o pecador. Ele precisa beber para se sentir alegre. A pessoa com medo de arrazoar, ou a pessoa, talvez, não sei se é preguiça, mas porque nós temos tudo hoje ao nosso redor para você fazer um arrazoamento positivo. Então, às vezes você tem medo de arrazoar, ou tem medo de falar contra o que o profeta falou, e sabe o que você está aceitando? Você está dizendo que o irmão Brana diz que Jesus é pecador. Você está dizendo, através de pegar aquilo como o seu ponto base, sem ter a Bíblia, de dizer que o irmão Brana está dizendo que Jesus precisava de vinho, porque Deus não era suficiente para ele. Não é? Então veja, Jesus precisava beber vinho, precisava do álcool, porque a alegria que o Pai dava para ele não era suficiente. Era isso que o irmão Brana estava dizendo? Tem medo de arrazoar? Arrazoe para o lado correto, para pensar nisso. O irmão postou esses dias atrás, no grupo lá. Eu quero crer que não, mas eu tenho todo o direito de pensar o que eu quiser, né? Mesmo que eu esteja errado, se eu estiver errado, volta atrás, Deus trata comigo. Deus sabe o quanto eu estou aqui para isso. Se precisar voltar atrás de qualquer coisa, volta atrás. Mas surgiu aquela questão de short, a coisa tinha passado. E alguns irmãos, não sei se perceberam, se fizeram isso espontaneamente ou se foi uma malícia. Logo em seguida, depois desse assunto ter sido tratado, alguns irmãos que nem entram no grupo muitas vezes para conversar, agora não estão entrando lá para conversar. E colocaram assim, nem todas as pessoas dessa mensagem que estão recebendo a doutrina são a noiva, porque só a noiva vive de 100% do que o profeta diz. A noiva vive de 100% do que o William Brana falou. Beleza. Chega para esses irmãos, chegasse para esses irmãos, dissesse, irmão, você crê que Liveio recebeu um ministério da parte de Deus para esmiuçar o que o profeta de Deus disse? O profeta disse, só Liveio me entende. Você tem dúvida de alguma doutrina? Pergunte a Liveio. Não é verdade isso, irmão? Lógico, com certeza. A pessoa para ensinar precisa ser instruída aos pés, né, de alguém. Ela precisa ser instruída para poder instruir. Então Liveio, irmão, olha, tudo que Liveio falar, você aceita. Você não pode fugir do isso. Está errado esses irmãos que dizem assim, meu profeta é o William Brana. Tudo bem, então, tudo que Liveio que eu posso pegar, ok. Liveio é a noiva? Eu acho que Liveio não é a noiva. Por quê? Porque você disse que a noiva vive de 100% do que o profeta falou. Olha o que o irmão Liveio disse aqui, ó. Não me importa se o William Brana disse que... Quem era? Profetista? Não importa se ele disse que Sara é profetista. Não importa se ele disse que Joseph é um profeta. Não me importa se o William Brana disse que Billy Paul tem uma unção até mais forte do que a minha. Até mais poderosa, até maior do que eu. Irmão, Liveio não faz parte da noiva. Como que eu vou seguir o ensinamento de alguém que não faz parte da noiva? Você precisa aprender a razoar pela verdade, porque nada podemos contra, senão pela verdade. Mas se você tem medo de arrazoar, sabe o que você está fazendo? Você saiu de um sistema para viver através de outro sistema. Você só mudou de pastor, você só mudou de sistema. Agora, com certeza, podemos ser criticados por isso? Podemos. Mas é a verdade. Seja a palavra de Deus, verdade. Esse é mais um argumento. Existe um tipo de doutrina que está sendo ensinado, é um ensinamento, eu não lembro o nome que foi dado, como Caís sabe bem o nome. A pessoa para se firmar na verdade, para ter certeza que tal coisa é verdade,
Em vez de ela se basear no que a palavra de Deus diz, sabe no que ela se baseia? Na vida dos outros. Os ulicistas fazem muito isso. Tal pessoa lá, assim, não, ele falou isso, ele falou a verdade. Mas e a vida dele? Espera aí, quer dizer que se ele está falando a palavra de Deus, a palavra é dele ou é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Os dons e vocações de Deus, é dado com arrependimento ou sem arrependimento? Sem arrependimento. Que tá então? A palavra de Deus, os dons de Deus são dados sem arrependimento. Aquele que ensina, faça com dedicação e coisa assim, tá? Que haja dedicação no ensino. Então veja que o ensino é um dom de Deus, não é verdade? E ele é dado o quê? Sem arrependimento. Como que você me diz para olhar para a vida da pessoa se não é a palavra, não é dela? Como que é o nome disso, irmão? Argumento ad hominem. É bem difícil falar isso aí. Eu não vou conseguir falar aqui não. Depois o irmão Micaías põe lá. Argumento ad hominem. Isso? Tá vendo? É uma pessoa que para basear, para aceitar a verdade, ela precisa ver a vida de quem está falando, para ver se aquilo é a verdade. Na verdade, isso é mais apenas um sistema de defesa para não aceitar aquela verdade que aquela pessoa que tem uma vida errada está dizendo. A vida errada daquela pessoa muda a palavra? A palavra não é dela. Os dons de Deus é dado sem arrependimento. Você entendeu? Deus tirou o dom de Balaão porque a vida dele estava errada. Ele teve as visões de Deus, irmão. E o que ele falou acerca das coisas de Deus era mentira? Era verdade. Os irmãos estão entendendo isso? Louvado seja Deus. Então estou falando aqui um pouquinho, irmãos, sobre a questão do arrazoamento negativo. Quando você arrasou do lado negativo. Tudo bem? Então veja, não arrasou com a palavra de Deus. Se nada nós podemos contra a verdade pela verdade, então não tenha medo. Não tenha medo de raciocinar, de arrazoar. Bem, eu gostaria de ler algumas escrituras aqui acerca do arrazoamento positivo. Tenho aqui mais duas mensagens. Mensagem Conferência com Deus. Na verdade, a mesma citação está na mesma mensagem. Conferência com Deus, parágrafo 105 e parágrafo 137. Parágrafo 105 e parágrafo 137. Agora veja. Nombrando, pregando uma mensagem, ele recorreu ao livro de Isaías, capítulo 1, no verso 18, onde Deus disse: vinde. Mas peraí, Senhor. Diz que eu não posso arrazoar, agora já está dizendo que eu posso. Agora vamos arrazoar para o lado positivo. Subam ao Pentecostes, quero arrazoar com isso, o irmão Bruna disse. Quero arrazoar com vocês. Somente subam lá e esperem. 10 dias eles tinham estado sentados de pé, orando. Tudo esperando pela promessa. Então ele está dizendo, o irmão Bruna está dizendo agora para os irmãos, vinde arrazoemos. Subamos até o Pentecostes. Veja o que aconteceu, arrasou isso. Ele diz, qualquer coisa que tenha se colocado em seu caminho. Veja, Deus, qualquer coisa que tenha se colocado em seu caminho, Ele a moveu para fora do caminho. Se qualquer coisa se colocar em seu caminho, preste atenção, então tenha uma conferência com Deus. Converse sobre o assunto com Ele e prossiga. O que você está fazendo quando você tem um problema, uma questão ali que você não entende muito bem? Tem uma conferência com Deus. Fala, Senhor, mas isso está certo? Por exemplo, o irmão Brando disse isso aqui. Mas isso que o irmão Brando disse aqui, Jesus fez aqui. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo, Senhor. Porque se é sobre isso que ele está falando, você precisa ter coragem de fazer esse arrazoamento. Ele é um falso profeta. Se ele está falando que o álcool, que a bebida é pecado, a bebida em si, o álcool em si é pecado, se ele está falando isso claramente, ele está dizendo para você que Jesus é pecador. E qualquer profeta que diz que Jesus é pecador é o quê? É um verdadeiro profeta? É um falso profeta. Agora eu creio, você crê, que William Branham foi um profeta enviado de Deus.
É o que vem para trazer a mensagem da sétima era. O Espírito Santo, através desse vaso, trazendo a sua mensagem, que é a palavra. Agora, como que esse mensageiro de Deus chama Jesus de pecador? Tem alguma coisa errada? Eu não estou arrazoando corretamente. E toda vez que eu ouço o irmão Brana falar, você aí que bebe, você que precisa de álcool, essa coisa, aí eu não posso nem tomar uma cervejinha. Já não posso beber mais nada. Por quê? Você não quer me dizer que você ainda está vivendo pelo sistema, irmão? Você não quer me dizer que você ainda está vivendo com medo? É isso, correto ou não? Amém? Louvado seja Deus. Então faça uma conferência com Deus e prossiga. É isso que Deus estava falando em Isaías aqui. Ó, você pecador, seus pecados são como uma escarlata. Por que você não vem e nos deixa arrazoar isso? Vamos arrazoar isso juntos? Por que você não vem e conversa esse assunto comigo? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, não se pode arrazoar no negativo daquilo que foi provado na palavra. O problema é esse, olha só. O arrazoamento negativo vem. Depois que isso é provado, que Jesus bebia vinho, depois que é provado que Jesus aprendeu a obediência, depois que é provado que Jesus mudou, depois que é provado tudo isso através da palavra, a pessoa então, com medo da frustração da verdade, ela tem medo de estar errada todo o tempo, ela vai prosseguir dizendo que não, a palavra de Deus é verdade, eu creio na Bíblia, não é? Não, é porque ela não quer assumir. A gente estava assistindo um filme esses dias atrás, chama Ilha do Medo, muito interessante, interessantíssimo. O rapaz, ele era um soldado de guerra, e isso foi na época do Hitler, né? Ele estava lá para, ele era um dos nazistas que tinham matado os judeus lá e tal. E o que aconteceu? Ele se casou, a mulher dele tinha um problema. E um dia, quando ele chegou de uma das guerras, a mulher com aquele problema, né? Eu não sei qual é o nome, esquizofrenia aguda, mas tinha uma outra coisa que tinha a ver com uma questão psíquica. Ela tinha ilusões, ela tinha muita coisa. Quando ele chegou, ela falou assim para ele: tem um inseto dentro do meu ouvido que fica mandando eu fazer coisas terríveis. Eu não quero fazer isso. Ele, muito cansado, preocupado com o seu trabalho, preocupado com a sua posição, ele falou: isso não é nada, filho, é apenas um problema. Foi lá, deu um remédio para ela e saiu. Quando ele voltou, ela tinha posto fogo na casa. Quando ela pôs fogo na casa, o que uma pessoa um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, uma pessoa não idiota faria? Uma pessoa que tivesse um pouco mais de responsabilidade, o que ela faria? Eu preciso tratar desse assunto. A mulher botou fogo na casa e falou que tem um inseto no ouvido dela, falando que ela vai fazer coisas terríveis. Vamos procurar uma ajuda para ela? Sabe o que ele fez? Em vez de procurar ajuda para ela, ele pegou e se mudou para uma casa no lago. O problema aqui é a casa, o problema é o lugar, é a casa. Não, vamos mudar para o lago. Mudou para o lago, em vez de... Beleza, o que aconteceu? Ele saiu de novo. Quando ele volta de mais uma de suas guerras, ele olha, querido, e tal. Ele olha, ela está lá no balanço, bem tranquila. Ele chega perto dela, cadê as crianças? Né? Ele viu que ela estava molhada, ele já ficou meio cismado. Um frio desse, cadê as crianças? Foi para a escola, eu levei ela para a escola. Hoje não é sábado? Hoje é sábado, filho. Quando ele olha para o rio, os 3 filhos boiando na água. Ela matou os 3 filhos. Ele pulou dentro da água, pegou as crianças, saiu para fora. Meu Deus, meu Deus, irmão. Meu filho, meu Deus, caiu na droga. Meu filho caiu nisso. Meu filho caiu na prostituição. Meu filho caiu naquilo. Agora, irmão,
Ensina seu filho no caminho que deve andar. Agora. Foi lá chorando, saiu para fora com as crianças, não chama coisa. Aí ela chegou assim, tá tudo bem, a gente vai dar banho neles, vamos colocar eles na mesa, eles vão ser nossos bonequinhos. O cara não aguentou. O cara estava com a arma na cintura. Ele amava a sua esposa e ele amava os seus filhos. Pelo menos dizia que amava. Bom, o filme conta que diz que ele amava. Quando ele estava ali sentado, ele colocou. Ela disse assim: se você não for fazer isso, ou seja, se eu não for ser nossos bonequinhos, se não for pôr ele na mesa, então me liberte. Então me liberte disso. Ele pegou e deu um tiro nela. Matou ela, deu um tiro na barriga. Ela morreu. Quando ficaram sabendo da situação, chegaram. Veja, ele era um delegado da polícia. Que pessoa que fez isso era um delegado. Eles chegaram para pegar ele. Pegou ele, estava tudo morto. Acharam eles mortos lá. E ele num campo lá. Pegaram e levaram ele para um asilo, numa ilha lá, onde só tinha doido. Só que dos doidos ele era o mais doido. Por que ele era o mais doido da ilha? Porque quando alguém tocava naquele assunto, ele queria bater, ele queria brigar. Ele não queria admitir que por culpa dele a esposa tinha matado os filhos. Ele não queria admitir que indiretamente tinha matado seus filhos. Matou sua esposa diretamente, não porque ele deu um tiro nela, mas ele matou ela porque ele não deu o cuidado necessário que ela precisava quando ele viu que ela precisava. A morte dela já começou e a morte dos filhos também. Então ele não conseguia assumir, irmãos, o que ele tinha feito. Então o que ele inventou na sua mente? Ele inventou na sua mente que ele era um delegado ali. E os psicólogos começaram a trabalhar com aquilo. Ele inventou um paciente que tinha sumido. Ele inventou todas essas coisas. Ele inventou que ele não tinha filho nenhum, mas estava sempre sonhando com a menininha. Quando ele tinha um sonho, na mente dele aparecia a mulher sendo queimada no fogo. E ele assim, não vai embora, com coisa que ela tinha sido queimada na casa lá. Mas no meio do sonho dele, aparecia ela com a mão na barriga e água e sangue saindo da barriga. Foi onde foi o tiro e os filhos que tinham morrido ali. A mente dele começou a mentir para ele, por causa do medo, da frustração de aceitar a verdade. No final a gente viu, né? No final, quando tomara que isso aconteça com cada filho de Deus que tem sido o escravo da sua mente, que mente para ele, achando que ele está fazendo uma coisa, ele quer contar uma mentira para ele mesmo, para aceitar, para não aceitar o peso da frustração da verdade. É que acontece com os unicistas aí e todos os outros demais religiosos, é que ele sentou, depois de tudo que aconteceu, do tratamento, ele conseguiu chegar à conclusão. Quando ele acordou lá do tratamento, ele falou: quem é você? Ele falou: eu não sou tal pessoa, meu nome é tal. Eu matei minha esposa. Por que você matou sua esposa? Porque ela matou meus filhos e pediu para que se fosse liberto. E quem é tal pessoa? Não existe, eu inventei. Por quê? Porque eu não queria admitir, eu não consigo admitir que eu matei minha esposa, e não consigo admitir que a culpa dela ter matado meus filhos são minhas. Esse foi o tratamento que foi conseguido. Não estão entendendo isso aqui? Então esse é o medo pelo qual as pessoas elas fazem isso, elas não querem admitir aquilo. Bom, estou acabando, meus irmãos, a gente vai passar já para cima. Como eu disse, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Arrazoar fora da verdade te faz, veja, arrazoar a favor da verdade te faz livre do sistema, te faz livre de obrigações e de regras sem sentido e te impede de viver uma vida de obediência, te impede de viver uma vida de obediência a sistemas humanos e te capacita para experimentar uma vida de verdade que é oculta dos olhos dos legalistas. Vocês estão compreendendo isso? Você arrazoar a favor da verdade, você fazer isso vai te impedir de viver uma vida presa em sistema. Vai te impedir, vai te livrar
de viver sob como que diz? Esses homens me honram de lá do seu coração, estão longe de mim, ensinando coisas que são preceitos e doutrina de homens. Você ter coragem, você não ter medo de arrazoar pela verdade, vai te capacitar para viver dessa maneira, livre das doutrinas dos homens, livre do sistema. Enquanto você não tiver coragem de arrazoar pela verdade, você ainda estará em um sistema, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Você ainda estará vivendo em um sistema. Amém, meus irmãos? Nós falamos aqui esta noite sobre 2 tipos de arrazoamento. Tudo bem? Então, quando alguém disser alguma coisa para você, quando você ouvir o irmão Brana falando lá nas fitas, que beber é pecado, que eu não julgo esse pecador, ele precisa do álcool porque ele não tem a alegria de Cristo. Tenha coragem de pegar isso aqui e levar aqui para Jesus, levar isso aqui para a Escritura. Você quer dizer que Paulo estava incentivando a Timóteo a colocar algo porque a doutrina que Timóteo estava seguindo de Paulo não era suficiente para ele? Não, Timóteo, é o seguinte, já que a doutrina e o modo de viver, como eu te disse, eu vou me contradizer um pouco agora. Bebe um pouquinho de álcool aí, tá? Porque, mas é pecado, mas no seu caso pode, você tem dor de estômago? Tem problema de estômago? No seu caso pode pecar, né? Então tenha coragem de fazer isso. Quando você vê o irmão Brana falando uma coisa, leve essa palavra, lembre, meus irmãos. A palavra é o centro, não é o William Brana. Tire os seus olhos de William Brana. Aprenda a razoar de tal maneira que você possa ter o discernimento de dizer, isso aqui que o irmão Brana falou é o pensamento pessoal dele. Quando ele veio e disse aqui, eu não creio nisso. Isso aqui é o pensamento do irmão Brana, eu creio nessa palavra vindicada, nessa Bíblia. Vocês estão entendendo isso? Então tem coragem de fazer isso. Eu tinha algo aqui em minha mente, sumiu agora, vou para me falar acerca disso, dessa mesma questão. Sim. Quando o irmão Brana fala sobre essa questão, a Bíblia fala sobre o vício, né? Sobre se embriagar. É disso que o irmão Brana está falando. Está falando de pessoas que são viciadas, de pessoas que são dominadas por isso. É disso que ele está falando. Se ele generalizou a coisa, Cristo faz parte disso. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Aleluia. Amém. Vamos ler